Olá! Na aula de hoje nós vamos estudar então o papel do sistema respiratório na regulação do equilíbrio ácido-básico. Essa regulação do equilíbrio ácido-básico, na verdade, ela é feita a partir de dois sistemas importantes. Um, que é o sistema respiratório, que consegue modular o equilíbrio ácido-básico de maneira rápida a partir de mudanças na ventilação, mas o mais determinante de todos eles é, sem dúvida, o nosso sistema renal, que pode, então, a partir de uma determinada condição, eliminar mais ácidos ou reter mais ácidos, ou eliminar ou reter mais bases. Então, na aula de hoje, nós vamos basicamente estudar como que o sistema respiratório pode controlar o nosso pH. Iniciando com alguns conceitos básicos, né? Então, nós temos ácidos e bases. Um ácido é uma substância então, que vai liberar prótons em uma determinada solução, e a base então seria uma substância que poderia captar esses prótons. E aí, consequentemente, então, ambos vão modificar o nosso pH de maneiras antagônicas. Nós temos aqui alguns exemplos de ácidos, né? Um ácido clorídrico, um ácido forte, que vai se dissociar então no seu próton em uma base fraca, composta por espécie que doar prótons de uma maneira geral, né, a função do tampão, né, seria então recolher prótons de um meio quando existe excesso desse, ou fornecer esse próton quando existe falta. Então nós temos diversos tipos de tampão que nós vamos discutir na aula de hoje. Okay? Basicamente, a função do tampão, ele evita que existam mudanças muito grandes no nosso pH quando nós temos a adição de ácidos ou de bases. Então, quando a gente adiciona ácido ou base, vai haver uma mudança de pH, mas o tampão ele faz com que essa modificação ela seja mais atenuada, ela seja um pouco mais suave. Essa aqui é a nossa escala normal de pH. Então, nós temos uma escala aqui que vai de 0 a 14, né? E um pH neutro que fica então em torno de 7 pH neutro. Quando nós subimos esse pH, nós temos então um ambiente mais alcalino, e quando esse pH ele diminui, nós temos um ambiente então mais ácido. Ok? O mais importante para a gente é olhar qual é o pH do nosso sangue, né? Do ponto de vista fisiológico, o pH então ele tem uma média de 7,4, e essa variação fisiológica que vai aqui então de 7,35 a 7,45, certo? Então isso aqui é o nosso pH normal, e dentro dessas condições a gente consegue manter, né, o estado normal e a homeostase das células. Se esse pH ele se torna menor do que 7,35, como eu acabei de falar, nós temos então uma acidose, e essa acidose vai iniciar mecanismos que vão tentar reverter e retornar o pH ao normal. Se isso não for feito, um pH menor que 7 é incompatível com a vida, certo? A mesma coisa quando nós temos um aumento do pH. Então, quando nós temos aumentos para valores maiores que 7,45, nós entramos num estado de alcalose, e novamente o nosso corpo utiliza de mecanismos que tentam retornar esse pH de volta à normalidade. Certo? E é claro, se esse pH ele continua subindo e ele ultrapassa 7,8, né, esse número ele é incompatível também com a vida. Então, aumentos muito grandes e diminuições muito grandes de pH devem então ser imediatamente modificados. Então, para isso que nós temos o nosso sistema respiratório e o nosso sistema renal atuando em conjunto para controlar o nosso pH. Qual a importância da regulação do pH? Né? Então, se vocês forem lembrar lá da bioquímica, né, das nossas proteínas, por exemplo, tem que lembrar o que? As proteínas, elas são os nossos são canais iônicos, são enzimas, né, vão estar lá no aparelho contrátil, fazendo transporte, enfim, as proteínas são extremamente importantes para a nossa célula, certo? Só que as proteínas são formadas de quê? De aminoácidos. Então, esses aminoácidos, eles se enrolam, né, vão formar aquelas conformações, então, né, secundárias,
terciárias. O fato é que cada proteína tem uma conformação adequada para funcionar, certo? E se ela perde essa conformação, ela fica desnaturada. E desnaturada, ela não consegue executar sua função. Então é muito importante manter as nossas proteínas em uma conformação adequada. As proteínas podem sofrer desnaturação por vários motivos, né? O calor, por exemplo, pode fazer com que essas proteínas desnaturem, mas o mais importante para a nossa aula de hoje é lembrar que o pH, né, o hidrogênio, enfim, ele pode interagir com a proteína e acaba modificando essa proteína, acaba desnaturando essa proteína, e aí ela perde essa função. Então é muito importante a gente controlar o pH para evitar que essas proteínas mal dobradas se acumulem e acabem criando efeitos deletérios no organismo, né? Então, para isso que a gente precisa dos mecanismos de controle do pH. Veja que modificações de pH nós já estudamos, né? E mudanças de proteína são importantes do ponto de vista fisiológico também. Vou dar um exemplo aqui para vocês, a nossa hemoglobina. Lembra da hemoglobina? Né? Que ela vai transportar o oxigênio, né? E aquela curva, né, da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ela depende de vários fatores. Ela pode ser deslocada ou para a direita ou para a esquerda, né? Vamos lembrar das aulas anteriores, então, por vários fatores, como, por exemplo, né, fatores metabólicos, como o 2,3-DPG, né, produzido lá pela glicólise nas hemácias, mas também por concentrações de CO2, por temperatura e, o mais importante aqui, pelo próprio pH. Então, vejo que como mudanças, né, por exemplo, a acidose desloca a curva da saturação aqui da dissolução da oxihemoglobina para a direita, tornando ela com menor afinidade pelo oxigênio. Então isso é uma alteração importante, né, que o nosso pH consegue modificar as proteínas. Mas existem algumas proteínas que podem perder eventualmente sua função, e isso deve ser imediatamente recuperado. Onde que saem os ácidos, né? As fontes principais de ácidos. Nosso próprio metabolismo, ele produz ácidos, né? Se a gente for pensar lá na nossa mitocôndria, né, o metabolismo aeróbio, o que nós temos aqui, né? Todas as enzimas relacionadas, então, com o ciclo de Krebs, né? As enzimas ali, as proteínas da cadeia de transporte de elétrons, né? E a gente tem que lembrar que nesse ciclo aqui, e aqui a gente vai estar consumindo oxigênio nessa cadeia de transporte de elétrons, mas nesse ciclo aqui nós estamos produzindo CO2, certo? Qual é a importância do CO2, né? O CO2, ele acaba funcionando como um ácido volátil, certo? Porque como nós vimos, nós temos enzimas, né, chamadas de anidrase carbônica, né, que podem fazer a hidratação do CO2. Então essa enzima ela catalisa essa reação formando o ácido carbônico, que se dissocia rapidamente em bicarbonato e hidrogênio, né? E essa reação ela é reversível, ou seja, um acúmulo de CO2 faz com que essa reação seja empurrada para a direita e eu vou formar mais hidrogênio, ou seja, eu vou estar alterando meu pH para estar tornando o pH mais ácido. A mesma coisa se houver acúmulo de hidrogênio, né, de um ponto de vista mais metabólico. Acumulou hidrogênio, desloca a reação de volta para cá e eu gero mais CO2. Então o CO2 ele é considerado um ácido volátil, certo? Nós produzimos uma grande quantidade de CO2 pelo nosso metabolismo, né? E ele funciona muito bem, né? Esse CO2 e esse próprio bicarbonato aqui, que é um tampão bastante importante, né? Porque o nosso sistema ele funciona como um sistema aberto. A gente pode controlar o pH a partir do CO2, por quê? Porque eu posso eliminar ele pela ventilação. Ou aumento a eliminação e, consequentemente, então, eu posso diminuir a quantidade de ácidos no meu organismo, ou retenho mais esse CO2 e passo a produzir uma quantidade maior de ácidos. Então, esse controle a partir do aparelho respiratório ele é muito importante, certo? Então, uma das principais fontes de ácido é o nosso próprio CO2, que é constantemente produzido pelas nossas células. Outras fontes de ácido, né? Nós temos, por exemplo, metabolismo, né, de aminoácidos, por exemplo, cisteína, que pode, então, produzir alguns outros ácidos, como o ácido sulfúrico, né? Nós temos ácidos orgânicos, como é o caso do lactato, né? Enfim, a gente não vai conseguir encontrar ácido lático de forma direta no nosso organismo, mas o nosso metabolismo, né, a glicólise anaeróbia, ela vai produzir o nosso, em última instância, o nosso lactato e vai liberar íons de hidrogênio durante essa reação. Então, só para lembrar isso, né, que vocês têm
toda a parte aeróbia do metabolismo, que a gente viu que produz bastante CO2, mas quando a glicólise ela acontece em abundância, né, o que acontece? Esse piruvato aqui, ele tem que entrar para dentro da mitocôndria para virar acetilcoenzima A e ser oxidado. Se o acúmulo de piruvato é muito grande, né, porque o que acontece aqui? Nós temos transportadores que transportam o piruvato para dentro da mitocôndria. Isso é uma etapa muito importante, uma etapa limitante. Se eu tenho muito piruvato, porque eu estou fazendo muita glicólise, eu saturo esse sistema, esse piruvato acumula, e o que acontece? Eu desvio esse metabolismo agora, né, e pego esse piruvato e vou formar então o lactato. Só que durante essa reação aqui, eu produzo, então eu libero bastante íons hidrogênio. E isso, consequentemente, vai acidificar o meio. Então isso é uma via bastante importante, né? Ácido fosfórico, do metabolismo dos fosfolipídios das fosfoproteínas, ácido clorídrico. Então nós temos uma produção constante de ácidos, que são ácidos importantes no nosso organismo, né? Outro exemplo aqui, por parte do nosso metabolismo, né? Quando nós estamos consumindo um excesso de ácido graxo, nós formamos o quê? Corpos cetônicos lá no fígado, né? Então aqui vocês têm o ácido butírico, acetoacetato. Então são ácidos que vão ser formados em condições de jejum, por exemplo, condições de fome, né? Ou indivíduos que têm diabetes, né? Isso é muito comum de acontecer, né? E isso gera então acidose, ok? Então nós temos vários tipos, né? Que só para mostrar para vocês, ilustrar, né? O metabolismo de formação aqui dos nossos corpos cetônicos. Então, o excesso de ácido graxo que pode então ir até o fígado, né? E lá então ser convertido a corpos cetônicos que podem ser utilizados nessa formação importante, porque os nossos tecidos podem consumir esses corpos cetônicos, né, para a produção de energia. Inclusive o sistema nervoso pode se adaptar a grandes períodos de jejum e também consumir corpos cetônicos, né? Apesar da glicose, obviamente, ser o substrato mais importante. Então, nosso organismo produz constantemente ácidos por parte do metabolismo aeróbio, produzindo então ali o ácido carbônico, que vai se dissociar então, né, produzindo esse hidrogênio. O metabolismo anaeróbio da glicose, formando então aquele lactato. Oxidação de aminoácidos, que podem fornecer então ácido sulfúrico. Hidrólise de fosfoproteínas e nucleoproteínas, ácido fosfórico. Oxidação de ácidos graxos, né, em excesso, pode gerar a formação então de corpos cetônicos. Então tudo isso aumenta a quantidade de hidrogênio e, consequentemente, vai causar acidose. De fato, o nosso maior problema, né, especialmente em indivíduos com a nossa dieta, né, que tem bastante proteína, nós produzimos sempre muito ácido. Então a gente tem que dar conta de eliminar esse excesso de ácido. E para isso é que o sistema respiratório e o sistema renal vão também servir. O que vai tamponar esse hidrogênio, né? A gente precisa de sistemas de tampão. Então nós temos vários tipos de tampão. O mais importante que a gente vai falar na aula de hoje é o bicarbonato, certo? E esse bicarbonato, como eu já levantei anteriormente para vocês, o pK dele ele não é um tampão. Como eu falei, ele trabalha aberto, onde eu consigo eliminar o CO2, ele passa a ser, sem dúvida nenhuma, importante. Porque esse bicarbonato aqui, o hidrogênio, ele vai tamponar esse hidrogênio e ele vai formar, em última instância, ó, empurra essa reação para cá, formando CO2. E como o sistema é aberto, o sistema respiratório, eu posso eliminar esse CO2. É como se estivesse eliminando, então, um ácido. Então, o bicarbonato ele não é o melhor tampão, né, quando a gente olha para a pK dele, mas por se tratar de um sistema aberto e eu conseguir eliminar esse CO2, né, ele passa a ser um tampão mais importante que a gente tem no nosso organismo. Ok? E se vocês olharem aqui, né, aqui nós temos um gráfico. Esse gráfico ele vai ser muito útil na aula de hoje, porque ele representa a interação entre pH, que está descrito aqui nesse eixo, a concentração de bicarbonato, de prótons de hidrogênio, e aqui nós temos uma representação das linhas isobáricas de CO2 e também da linha normal que a gente chama de tampão, certo? Então, basicamente, né, a quantidade de bases que nós temos. Então, esse diagrama pH bicarbonato, que como eu falei para vocês é o principal tampão que a gente vai ter, ele é muito importante porque é a partir dele que a gente vai analisar as modificações
que ocorrem então com o nosso pH, como por exemplo acidose e alcalose. E nós vamos estudar também que essas acidoses e alcaloses podem ter origens diferentes. É a linha normal do tampão que fica. Ok? Outros tipos de tampão incluem as nossas proteínas. Fosfato a gente vai ver mais quando a gente estudar a parte de fisiologia renal. Né? Mas proteínas são bastante importantes. Proteínas são tampões muito importantes, né, para o controle do nosso pH. E uma das mais importantes a gente já estudou. Né? Que proteína que eu estou falando aqui? A nossa própria hemoglobina, certo? Que ela pode, lá, a partir daqueles grupos imidazólicos, né, aqueles resíduos de histidina, eles podem aceitar prótons, né, ou liberar prótons de hidrogênio. Então a nossa hemoglobina ela é um tampão muito importante. Tanto que, como nós vimos para o transporte de CO2, né, então conforme a célula está produzindo CO2, lembra, o CO2 ele pode ser transportado dissolvido, ele pode se ligar na hemoglobina e ele pode reagir com a água, né, na presença da anidrase carbônica, que vai formar, então, né, em última instância, o bicarbonato, que vai ser transportado para o plasma, e é assim que a gente vai transportar a maior parte do CO2. Só que essa reação aqui, ela também gera prótons de hidrogênio. O que acontece com esse próton, vocês lembram? Ele vai interagir com a própria hemoglobina, certo? Essa hemoglobina está tamponando esse hidrogênio, e é algo bastante importante porque permite que essa reação aqui do CO2 com a água continue acontecendo para que eu continue produzindo bicarbonato para transportar o CO2. Se eu não tivesse esse tamponamento por parte da hemoglobina, eu não conseguiria gerar o bicarbonato suficiente, né? E o meu transporte de CO2 seria muito limitado. E isso fica muito claro quando a gente observa aqui, ó, o que acontece, né, quando eu tenho hemoglobina em relação às concentrações de bicarbonato, né? Então observem que o que a gente tem de hemoglobina mais ou menos por 100 ml, a gente já estudou isso, né? Aproximadamente 15 gramas. E então a gente tem essa representação aqui, né? Vejam que quanto maior a quantidade de hemoglobina que eu tenho, maior a minha capacidade de formar bicarbonato. Exatamente por quê? Porque a reação depende do tamponamento do hidrogênio, né, naquela reação da anidrase carbônica. Então, quanto mais hemoglobina eu tenho, maior é a minha capacidade de tamponar o hidrogênio e maior a minha capacidade de formar bicarbonato. Pensando nas situações, então, que nós podemos encontrar em relação ao nosso pH, então nós vimos acidose, quando eu tenho queda desse pH para valores menores, a gente tem aquela faixa de novo de 7,35, 7,45, caiu abaixo de 7,35, nós vamos ter então uma acidose. Né? Se esse valor ele subir para valores maiores de 7,45, eu vou ter um estado de alcalose. Então isso pode ser gerado, esses processos, né, de acidose e alcalose, por várias coisas. Por exemplo, eu posso ter um acúmulo de ácido ou perdas de base que vão fazer com que o meu pH acabe então diminuindo, certo? Então eu vou ter um estado de acidose. Por outro lado, se eu tiver perda de ácidos, e eu vou dar exemplos para vocês depois, ou acúmulo de bases, eu vou ter basicamente o que? Uma diminuição da concentração de hidrogênio e o nosso pH, então, ele vai subir, gerando essa alcalose. Então, nós vamos estudar um pouco, né, dos tipos de acidose e alcalose que nós temos e como que o sistema respiratório vai facilitar esse equilíbrio. Então, como é que vai funcionar? Né, olhando novamente para aquele gráfico, que ele é bastante importante para a gente, né? O que vocês têm aqui de novo? A curva normal do tampão e aqui a curva isobárica do CO2. Então, a gente sempre vai olhar para essas duas coisas. Nosso pH normal, 7,4, certo? Quantidade de bicarbonato no sangue, 24, ok? Milimols por litro. E aqui vocês têm a quantidade de CO2, que fisiologicamente, então, sem distúrbio nenhum, a pressão parcial de CO2 é 40 milímetros de mercúrio. Então, esse aqui é o nosso ponto normal, certo? Se eu deslocar esse ponto normal para a esquerda, o que eu vou ter? Basicamente um quadro de acidose. O pH está diminuindo. Se eu deslocar para cá,
eu vou aumentar o pH e eu vou ter uma alcalose. Mas, como eu falei para vocês, a origem da acidose e da alcalose pode ser diferente. Por exemplo, se eu deslocar esse pH, né, para cá, ou seja, diminuindo, mas a causa, por exemplo, for uma mudança na linha isobárica do CO2, ou seja, em vez dessa linha estar aqui em 40 milímetros de mercúrio, ela passa agora, por exemplo, para cá. Então, o que aconteceu? Eu tenho agora uma pressão, por exemplo, de 60 milímetros de mercúrio de CO2. Está bem acima do normal. Então, veja que isso desloca o pH, estou em acidose, mas qual foi a causa? Foi um acúmulo de CO2. Então, eu classifico essa acidose como uma acidose respiratória. Certo? Se eu tiver o outro problema, ao invés de deslocar essa curva do CO2, a linha isobárica do CO2, para a esquerda, se ela vier então agora para cá, então agora em vez de 40 milímetros de mercúrio, eu tenho 20 milímetros de mercúrio, por exemplo. O que está acontecendo? Bom, eu estou criando uma alcalose porque eu modifiquei a quantidade de CO2. O CO2 ele diminuiu. Resultado, essa alcalose vai ser alcalose respiratória, certo? Se a modificação não for no CO2, se essa modificação ocorrer com os nossos sistemas de tamponamento, por exemplo, o bicarbonato, né, o que vai acontecer? Então, eu vou deslocar agora não a curva isobárica, mas sim essa linha do tampão. Então, por exemplo, se eu deslocar essa curva do tampão para cá, o que está acontecendo? Eu estou tornando o ambiente mais ácido, isso é uma acidose. E por que ela está acontecendo? Bom, o que mudou aqui foi a linha do tampão. Então, eu vou dizer que isso aqui é uma acidose metabólica. Se a linha do tampão mudar para cá, ou seja, eu estou acumulando bases, por exemplo, né, eu estou perdendo ácidos, tanto do ponto de vista metabólico, então o pH está deslocando agora para cá. Então é uma alcalose, só que a mudança foi o quê? Foi metabólica, então eu vou chamar isso de alcalose metabólica, certo? Então, dependendo do tipo de alteração, eu vou ter compensações para tentar restabelecer o pH normal. E é exatamente isso que a gente vai olhar agora. Iniciando pela acidose respiratória, certo? Quais são as causas comuns da acidose respiratória? Então, a causa ela é respiratória, então a gente vai olhar sempre para o CO2, né? Uma das causas mais comuns, primeiro, né? Por que eu tenho acidose? Porque o CO2 está acumulando, certo? O indivíduo ele é incapaz de eliminar o CO2 e existem várias causas para isso. Certo? Então aqui vocês têm, por exemplo, né, causas que incluem depressão do centro respiratório, como, por exemplo, utilização de anestésicos, sedativos, drogas, né, como os opiáceos, algum tipo de lesão cerebral que impede o centro respiratório de atuar normalmente, né, hipercapnia. Lembra que eu falei para vocês, o principal estímulo para ventilação, para aumentar a ventilação, é o CO2. No entanto, quando nós temos um excesso muito grande de CO2, ele passa a ser inibitório no centro respiratório. Então, consequentemente, ele pode induzir, né, a um acúmulo de CO2 que vai gerar acidose. Então, depressão dos centros respiratórios pode ser uma dessas causas. Outra causa, qualquer fator que altere a capacidade, impede que eu ventile normalmente, de eliminar o CO2, então o CO2 ele acumula no sistema e eu vou ter uma acidose. O que mais que eu posso encontrar aqui? Né? Restrição da parede torácica, então vocês têm aqui obesidade extrema, né? Doenças, restrição pulmonar, como tudo que evita grandes eliminações de mobilizações de gases, especialmente CO2, vão causar acúmulo desse CO2. E, consequentemente, a acidose respiratória. Então, quando a gente olha para a acidose respiratória, então a gente está mudando o quê? A linha isobárica. Então, aqui é o ponto normal, como eu já havia explicado para vocês. E agora esse ponto, porque eu acumulei CO2 por algum problema, né, desse CO2, eu saí do ponto normal e vim para o ponto A, certo? Eu estou numa acidose
respiratória. Veja que a linha do tampão continua normal, certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso retornar o pH de 7,4. Só que o problema aqui, ele é respiratório, certo? Se eu tenho um problema respiratório, eu não consigo modificar a ventilação. Então, como é que eu consigo contornar essa situação? Eu preciso de mecanismos homeostáticos que não vão utilizar o aparelho respiratório, mas sim compensações renais, certo? Então, para que eu consiga melhorar o meu pH, já que eu não consigo modificar o sistema respiratório, porque a causa ela é respiratória, eu preciso basicamente, dentro de uma acidose, fazer com que os nossos rins eliminem um excesso de hidrogênio, ácido, e tentem resgatar o máximo de bases, como é o caso de bicarbonato. Então eu vou mudar o quê? Eu vou mudar a linha do tampão, certo? Então eu vou tentar acumular mais bases e eliminar mais ácido pelo rim, tentando restabelecer naquele ponto B, agora, um pH mais próximo da normalidade, às custas de uma compensação renal, certo? É muito importante a gente entender que essas compensações que eu estou mostrando para vocês aqui, né, então do ponto normal para o ponto A, que é uma acidose respiratória, e depois a compensação para o ponto B, não é algo que acontece então desse ponto para o ponto A, e aí depois então eu começo a ir para o ponto B. Não. No momento em que eu começar a alterar o meu pH, eu imediatamente começo a compensar. Então a compensação ela é imediata. Então na verdade o que acontece aqui é que a gente vem para o ponto B. Então, começou a acidose, rapidamente o rim já vai tentar compensar. Claro que o rim ele demora muito mais tempo para compensar, né? Mas eu nunca necessariamente preciso chegar primeiro nesse ponto A para começar a compensação. Ela começa já imediatamente aqui. Então eu vou compensar até chegar no ponto B, onde eu tenho então esse pH próximo da normalidade. Ok? Então aqui a compensação foi renal. E na alcalose respiratória? Então agora o problema é o quê? É um excesso de eliminação de CO2. Então, como causas para esse excesso, né, primeiro eu tenho que hiperventilar. Então, qualquer coisa que aumente muito a ventilação vai gerar uma alcalose respiratória. Então, nós temos causas centrais, como ansiedade, síndrome da hiperventilação, inflamação, né, que gera alterações então, no padrão de despolarização dos nossos centros respiratórios, aumentando a ventilação, né? Doenças cerebrovasculares, tumores, tudo que pode alterar esse padrão normal pode fazer com que o indivíduo hiperventile e elimine um excesso de CO2, gerando alcalose respiratória, né? Drogas que vão diminuir também a nossa ventilação, febre e algumas pneumopatias, como a asma, né? Embolia pulmonar e, por exemplo, uma das situações mais comuns que acontece, né? A alcalose respiratória é quando o indivíduo vai para a altitude, né? Então, o indivíduo na altitude, pela baixa pressão de oxigênio, enfim, ele acaba aumentando a ventilação e esse excesso de ventilação aumenta muito a eliminação de CO2, gerando alcalose. Hipóxia, é claro, né? E ventilação excessiva também quando o indivíduo está sob ventilação mecânica. Então, qualquer coisa que aumente a ventilação e aumente a eliminação de CO2 pode gerar uma alcalose respiratória. Então, agora o que está acontecendo? De novo, a causa é respiratória. Então, eu estou saindo desse ponto normal e mudando essa curva que vocês estão vendo aqui. Eu estou indo para o ponto C. Agora eu tenho menos CO2. O que eu preciso fazer agora para restabelecer o pH? Eu preciso modificar essa parte da minha curva. Eu preciso modificar os meus tampões. Quem é que vai fazer isso? Os rins. Certo? E agora o que eu preciso fazer numa situação de alcalose? Eu preciso eliminar mais bases, é isso que o rim vai fazer, e reter mais ácidos no organismo, uma tentativa de restabelecer então agora para o ponto D, né, mais próximo aqui da normalidade. Lembrando que isso vai começar de forma imediata, mas o rim demora um pouquinho mais, e isso é o que a gente vai ver então com o mecanismo de compensação para essa alcalose respiratória. No caso da acidose agora metabólica ou não respiratória, né, pode causar, né, então acúmulo de ácidos. Eu já dei vários exemplos para vocês na introdução, né? Então, o metabolismo de várias substâncias, né, metanol, etanol, né, cloreto de amônia, tudo isso pode gerar excesso de formação de ácidos e acidose metabólica. Perda de íon de bicarbonato, certo? Como, por exemplo, ocorre em diarreia, né, em fístulas pancreáticas, em disfunção renal, é claro. Então, quando eu perco muito bicarbonato, né, eu não vou ter esse bicarbonato para tamponar o hidrogênio, consequentemente, isso já é um quadro de acidose. Situações que geram muito
glicólise anaeróbica que eu falei para vocês, né, que é aquela formação excessiva de lactato, né, como hipoxemia, né, que vai desviar o nosso metabolismo para um metabolismo mais anaeróbio, anemia, intoxicação por monóxido de carbono, exercício, choque, por exemplo, choque séptico, né, e a síndrome da angústia respiratória, vão fazer então que eu tenha um excesso de ácidos causado por acúmulo metabólico, né. Cetoacidose, eu falei para vocês, dei o exemplo, né, o excesso de produção de cetoácidos, né, como é o caso que acontece no diabetes, né, alcoolismo ou indivíduo com privação alimentar, né, com um jejum muito prolongado, também vai gerar formação excessiva de corpos cetônicos. E claro, disfunção renal, que vai impedir com que o rim elimine normalmente os íons hidrogênio, né, lembrando que o rim é o principal órgão que vai controlar o nosso pH. Então tudo isso vai gerar acidose metabólica. E como a acidose é metabólica, qual é que vai ser a resposta mais rápida, né, do nosso organismo? É exatamente uma resposta respiratória, né? Então, por exemplo, nessa acidose metabólica, o que aconteceu? pH normal, acidose aqui no ponto A, qual foi a mudança? Foi um acúmulo de ácido, por exemplo, uma perda excessiva de base. Então, vim parar aqui no ponto A. A pressão parcial do CO2 estava normal, mas agora que o ácido está acumulando, os nossos quimioreceptores vão detectar essa modificação do pH e vamos ter CO2 tentativa de eliminar mais ácidos, né? Consequentemente, então, a compensação faz com que a gente saia do ponto A para o ponto B, diminuindo a quantidade de CO2. Então, a compensação ela é imediata, rápida, feita pelo sistema respiratório. No caso da alcalose metabólica, né, o que nós vamos ter? Basicamente, quando eu tenho um excesso de perda de hidrogênio, certo? Isso pode ocorrer, né, por fístulas gástricas, né, excesso de vômito, né, então perdendo muito ácido pelo próprio processo do vômito. Algumas terapias de diuréticos que fazem com que a gente acabe eliminando um excesso de hidrogênio também pode gerar, então, perdas excessivas de hidrogênio, caso de alcalose metabólica. Ou uma ingestão, né, e administração excessiva de bicarbonato, né, que pode ser, por exemplo, por antiácidos, ou pela própria infusão, quando a gente está tentando corrigir uma acidose e o cálculo ele é mal administrado, enfim, se administra um excesso, né, de bicarbonato, isso pode gerar, então, um estado de alcalose metabólica. E, adivinha o que acontece? Compensação imediata vai ser respiratória. Então, de novo, agora, né, a gente estava no ponto normal, pH 7.4, eu tenho um excesso de base, eu estou perdendo ácidos, e eu saio agora para o ponto C. Né? Então a curva isobárica ela permanecia normal, só que agora a compensação imediata é respiratória. E nesse caso a gente vai tentar reter mais CO2 no organismo, certo? Para tentar aumentar a quantidade de ácidos. Então eu vou basicamente deslocar para cá, certo? Eu vou diminuir a ventilação, então a pressão de CO2 lá vai aumentar, consequentemente a produção de ácidos também, uma tentativa de restabelecer então esse pH próximo da nossa normalidade. Então compensação respiratória. Então o que a gente viu até agora, né, só para a gente fazer um fechamento, né, é que nós precisamos de compensações tanto respiratórias quanto renais. Quando eu tenho acidoses ou alcaloses respiratórias, a compensação, então, ela vai ser feita pelos rins, certo? Quando eu tenho uma alcalose e uma acidose metabólica, a compensação imediata vai ser feita pelo sistema respiratório. Embora, de novo, o mais importante sempre para o controle do pH final, o ajuste mais fino, é o rim, certo? Isso a gente vai ver na nossa próxima aula, né? Quando a gente falar de fisiologia renal. Então essas compensações todas vão ser feitas finalmente pelo nosso rim. Né? E o rim ele vai atuar controlando o pH. Né? A ventilação é sempre, o CO2 é sempre pela ventilação, né? Ou aumenta ou diminui a ventilação, por mecanismos que a gente já discutiu quando eu falei de controle da ventilação. O rim ele vai controlar o pH basicamente a partir de 3 mecanismos que fogem do objetivo da nossa aula de hoje, certo? Mas eu só estou listando aqui para vocês quais são os principais mecanismos então de controle do pH por parte do rim. Então, são eles:
sem excesso de hidrogênio, quando for preciso. Uma outra via, reabsorção do bicarbonato filtrado, eu posso evitar essa reabsorção de bicarbonato e eu eliminar mais bicarbonato na urina. Então, outro ponto, então, reabsorção de bicarbonato filtrado, que era o bicarbonato que eu já tinha no meu sangue. E, finalmente, o último mecanismo é a formação de novo bicarbonato, certo? Onde os nossos rins, de forma direta, acabam sintetizando mais bicarbonato e adicionando mais bicarbonato ao sangue. Isso vai acontecer, obviamente, em situações de acidose, e esse bicarbonato vai auxiliar no processo de tamponamento. Então, essa foi a nossa aula sobre a participação do sistema respiratório no equilíbrio ácido básico. E depois, nas aulas de renal, nós vamos ver como que esses mecanismos que eu acabei de listar para vocês são de fato controlados. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e bons estudos!